Graças a Deus, meus irmãos, por mais esta oportunidade que temos para estarmos neste santuário. Vamos meditar um pouco na Bíblia Sagrada. Filipenses 2, já foi até citado nesta noite. Versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor. Meus amados irmãos, gostaria de cumprimentar aqueles que estão no YouTube agora, estão acompanhando o trabalho em suas residências, às vezes distantes. Sei que minha irmã, lá em Mirador, ela gosta de assistir o trabalho a cada segunda-feira, Valdina Sá, e meu cunhado Neto, também meu cunhado ali em Teresina. Outro dia eu estive falando de Jesus para ele, e até perguntei a ele o que o impedia de aceitar a Jesus como Salvador, o Paulo. E ele me disse que só falta uma coisa, sentir aquela chamada no coração para dizer sim. Vamos orar para que Deus dê a ele essa vontade dele dizer sim para Jesus. Então nós cumprimentamos a ele, todos os nossos familiares, aqueles que estão longe, os missionários, nossos irmãos que já estão na terceira idade, irmão Francisco Marques, diácono da igreja. Quanto tempo a gente não vê o irmão Francisco Marques por aqui, mas fiquei sabendo que toda segunda-feira ele assiste o culto. Graças a Deus. Então, nós temos um celeiro de pregadores, seja na plataforma do púlpito, ou seja nas bancadas, em cada congregação, nos lares. Nós temos muitos homens e mulheres de Deus que têm o dom da palavra, tem capacidade, tem habilidade para pregar a palavra de Deus. Sabemos que as congregações estão supridas da palavra pelos professores da escola dominical que ministram a palavra. Uma aula é um grande ensinamento da palavra, uma aula na EBD, na nossa Escola Bíblica Dominical. A cada culto de doutrina, como nós costumamos chamar, o culto de ensino, os dirigentes estão preocupados, estão ensinando, e fecha a área com a visita pastoral. Cada pastor se preocupa com a congregação, o amor do chamado. Deus chamou para cuidar das ovelhas e cada um não ver a pequena congregação como desprestigiada, mas vê-la como necessitada e necessitada do seu amor e de um pouco mais de ensino,
E cada um se preocupa em visitar, em ensinar as congregações, levar a palavra de Deus, porque foi para isto que nós fomos chamados. Então, falar aqui a palavra de Deus, muitas vezes, quando não abrimos o nosso entendimento, nosso coração, nosso ser, fica como o que chover no molhado, não ter nenhuma inspiração, não chama a atenção, porque estamos como que abastecidos. Mas se analisarmos cada mensagem, cada ensino, cada orientação, nós vamos chegar à conclusão de que estamos aprendendo um pouco mais. Todas as vezes que ouvirmos a palavra, lermos um versículo, nós aprendemos um pouco mais da bendita e gloriosa palavra de Deus. Gostaríamos de falar nesta noite sobre crescimento espiritual. Nós precisamos, já disse isso várias vezes, e enquanto Deus me der a graça, ter misericórdia de mim para estar aqui com os irmãos, Ele tocar no coração dos irmãos para me aceitarem aqui, cooperando convosco, vamos sempre dizer que a vida sem objetivo é uma vida sem sentido, é vegetação, não se chega a lugar nenhum se não tivermos objetivos. Ser crente só por dizer que aceita Jesus como Salvador e não procurar crescer espiritualmente, fica muito difícil. Fica muito difícil para a pessoa ter uma defesa, a pessoa ter a autodisciplina, a pessoa saber o que é que Deus quer da sua vida. Então é necessário procurarmos esse crescimento espiritual. E ele só se dá, o crente só consegue um crescimento espiritual quando ele tem consciência que ele existe. Se ele não tem consciência de que o crescimento espiritual existe, ele nunca vai procurar. Ele sempre vai ser alheio. Não tenho noção, não sei, mas a Bíblia dá conta que existe da parte de Deus para o crente algo que dará a ele a condição dele crescer espiritualmente. É bem diferente de somar dias, meses e anos. Eu tenho 30 anos de crente, 40 anos de crente. Já cresceu espiritualmente? Como é que está o seu crescimento espiritual? Não cresci, nunca me apercebi, nunca vi essa necessidade de crescimento espiritual. Pode ser também que tenha consciência da necessidade do crescimento espiritual, mas não tenha a disposição para buscar o crescimento espiritual. E deve haver uma disposição em cada um de buscar esse crescimento espiritual. O crescimento espiritual, ele concede ao crente um aperfeiçoamento. A plenitude, não. Nós nunca vamos conseguir, como humano que somos, a plenitude da perfeição, em nada dessa vida.
em nada dessa vida. Às vezes eu fico a analisar, vejo carro, conheço muito pouco de carro, vejo aqui um nome, mas aí às vezes me vem, eu estou lendo em casa, às vezes eu estou com a mente cansada, e eu digo, deixa eu consultar bem aqui uma coisa, o defeito de carro tal, que eu vi o nome, e aí ele diz, é muito bom por isso e tal, tem tanto de RPM do motor, e fala, e fala, e fala. Diz, agora tem problema disso, disso e disso. E eu digo, um bicho tão bonito daquele ainda tem defeito. Um carro tão lindo daquele ainda tem defeito. E eles dizem, vou apresentar pelo menos 5. Não é só um, é pelo menos 5. 5 defeitos. Feito dentro da maior tecnologia, no maior avanço científico, mas ainda sai defeito. Ainda tem defeito. Então nós conseguimos aperfeiçoamento. Agora a plenitude não. De maneira nenhuma. Não é por isso que vamos também deixar de procurar crescer, melhorar cada vez mais a nossa vida espiritual. Isso vai nos ajudar muito. Se nós temos crescimento espiritual, isso nos ajuda muito. E aí poderíamos pensar, como eu vou crescer espiritualmente? Na preservação da oração. Não tem como crescer espiritualmente abandonando a oração. Não importa o século, se é do saber, se é tecnológico, não importa. Toda a vida, o crente, para crescer espiritualmente, ele vai precisar de oração. Ele vai precisar preservar a sua vida através do ministério da oração. Perseverando na oração, o nosso Senhor Jesus Cristo, que não dá para se comparar nenhum outro ao Senhor Jesus Cristo, mas Ele em seu ministério aqui, Ele foi um exemplo de perseverança na oração. Louvado seja o nome do Senhor. Ele orava costumeiramente. E ele disse, eu vos dei um exemplo. Assim como eu fiz, façais vós também. Mas é bom quando a palavra confirma. Lucas 22, 39 e 40. É tão interessante, é tão bom olhar, observar a palavra de Deus. E saindo, foi como costumava. Era um costume dele ir para o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que ele costumava ir para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, o que ele disse? Para que não entreis em tentação. Nós crescemos espiritualmente quando nós podemos nos encontrar no monte com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Saber que Ele está naquele monte, saber que Ele está pronto a conversar conosco, saber que Ele está pronto a nos orientar, louvado seja o nome do Senhor. Era um lugar que Ele costumava ir. Eu quero vocês comigo no monte. Que lugar maravilhoso para estarmos com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É estar com Ele no monte. E Ele falando e orientando, orai,
para que não entreis em tentação. Ou seja, a oração vai promover a vocês a autodisciplina. Vocês terão como que o freio de mão, como pregou um dia bem aqui o pastor Gessegóis, explicando sobre o freio de mão. É a autodisciplina do crente. E Jesus disse: orem, porque a tentação vem, mas vocês estarão disciplinados. Vocês cresceram espiritualmente, vocês terão uma visão maior do reino dos céus, do valor da salvação, vocês terão um valor maior da alma de vocês. Então orem, orem para que vocês suportem a tentação no dia que ela chegar. Orem, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E quando nós olhamos Mateus capítulo 6, que nós olhamos os versos 5, 6, 7 e 9, nós vamos ver em cada versículo ele falando sobre a oração. Nós vamos ver sempre ele expressando como que dizendo: quando orares, mas tu quando orares e orando, portanto vós orareis. Sempre é falando em oração. Sempre ele está trazendo esta ação maravilhosa do crente, que é a oração, para que ele possa ter um crescimento espiritual. Paulo admoestava a igreja a uma vida de oração também. Paulo era muito preocupado com a oração, e ele dizia para a igreja: está sempre em constante oração. Não tem um hino mais bonito do ciclo de oração, que eu acho tão bonito esses hinos, em constante ou em fervente oração. Então é bom estar sempre em constante oração. E como era que Paulo recomendava à igreja? Orai sem cessar. Não se canse de orar. Ore, não se canse de orar. Não deixe de orar de maneira nenhuma. E ele dizia na carta aos Efésios: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, para que você possa resistir no dia mau. Parece que ele tinha ouvido Jesus ensinar: orai para que não entreis em tentação. E Paulo dizia: ore em todo tempo, com toda oração e súplica, porque no dia da tentação, no dia mau, no dia que Satanás abrir as portas das hortes infernais da maldade contra vocês, vocês terão poder, vocês estarão imunes, vocês terão a autoridade de Deus para desfazer toda a potestade no ar, todas as hortes infernais da maldade. Você tem poder para destruir todos os poderes das trevas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então a igreja precisa crescer espiritualmente orando. Mas aquilo que é tão bom está ficando de lado. Aquilo que é importante está ficando para trás. Mas oração não pode sair da igreja, nem a igreja sair da oração. Provérbios 19, 23, como também 14 e 27. O temor a Deus, ele dá vida. Ele dá vida ao crente. Todo aquele que teme a Deus, ele cresce espiritualmente. Se eu quero crescer espiritualmente, se eu quero crescer ministerialmente, eu preciso temer a Deus. Meu ministério só terá consistência
A minha vida espiritual só terá consistência se eu tiver temor a Deus. É necessário termos temor a Deus. O temor a Deus nos afasta de muitos males, de muitos erros. Nós evitamos toda sorte de tentação quando nós tememos a Deus. Quem teme a Deus não aceita o aborto, porque o temor a Deus, ele concede vida. E se não teme a Deus, aceita o aborto. Mas temendo a Deus, diz: não, a Bíblia não aceita matar. A Bíblia não aceita tirar a vida de maneira nenhuma. Então eu temo a Deus. Nada vai me convencer a deixar, não é convencer o aborto, a praticar o aborto. Ninguém vai me convencer a deixar de temer o Todo-Poderoso. Existe um Deus no céu, que eu tenho que prestar contas a Ele. Então eu temo a esse Deus. Por que eu vou fazer o mal ao próximo? Por que eu vou fazer o mal ao indefeso? Não, de maneira nenhuma. Eu temo ao Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Agora, o temor a Deus, ele está desaparecendo dia após dia. É tema de mensagem para deixar a igreja vazia. É tema de mensagem para pregador encostar o cajado, se ele pregar o temor a Deus. O povo não quer ouvir esse tipo de mensagem. Temor a Deus. Para crescer espiritualmente, só perdendo o temor a Deus vem a contrapartida. Graves consequências virão. Saiu o temor a Deus do meio do povo de Deus, podemos ter certeza que graves consequências vamos ter. Para nós, como igreja, nós devemos estar felizes por estarmos debaixo dos princípios que Deus traçou para nós. É felicidade para o crente que no que nós temos como orientação espiritual é a palavra. E essa não foi feita pelo homem. Embora Grambel possa ter feito o primeiro livro na imprensa, foi o primeiro a ser publicado pela imprensa. Mas, meus amados irmãos, nós, como igreja do Senhor, sabemos que a essência da palavra que está na Bíblia não é somente essas letras que veio de uma gráfica, é o conteúdo que tem aqui, que saiu dos oráculos de Deus, saiu do Todo-Poderoso, e Ele usou o homem para passar a sua vontade, para expressar a sua vontade. Ele quis sempre cuidar do homem e mostrar a sua vontade. E quando os princípios de Deus são apresentados, não tem como. Quem para é de oração para não temer a Deus. Também como efeito bom, não tem como não crescer espiritualmente. Não tem como não crescer espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. As pessoas que temem a Deus, elas associam a meditação da palavra, porque vai procurar na meditação da palavra a orientação de Deus, os princípios de Deus. O crente que para e abre a sua Bíblia e começa a ler este livro sagrado e dizendo: Deus está falando comigo,
Que coisa maravilhosa o Senhor está me trazendo. E ele soma essa mensagem, associa esta mensagem que ele recebe da Bíblia. A oração, logo se vê o seu crescimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Pare para meditar um pouco na palavra de Deus e associe o que você receber da palavra de Deus com a oração e veja o seu crescimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aí nós vamos como que descobrindo, abrindo uma cortina. Se fosse a apresentação de um teatro, começou agora, nós vamos começar a entender o que é aquela peça, vai sendo revelado, o tempo vai passando, e você diz, agora estou entendendo. Com isso, nós lendo a palavra, cada vez mais mergulhando na palavra, aí nós vamos conhecendo melhor um Deus que Moisés disse para ele, se o Senhor não for comigo, eu não vou mais. Um Deus criador dos céus e da terra, um Deus todo-poderoso. Você quer conhecer mais a pessoa do Deus vivo? Queremos conhecê-lo e devemos conhecê-lo e precisamos conhecê-lo. Nós temos a necessidade de conhecê-lo mais. Então vamos para a palavra. Vamos ler a palavra. Vamos meditar cada vez mais na palavra. Que aí nós vamos conhecendo esse Deus, quem Ele é. Ele vai se revelando aos poucos. E aí só tem que bradar e dizer como Paulo, oh, profundidade de riqueza. Aqui é muito rico, são tesouros inigualáveis, incomparáveis. O que eu estou encontrando na palavra, eu não encontro em outro lugar do mundo. Porque nenhum outro lugar do mundo mostra como esse Deus, como o Deus Criador dos céus, o Deus Todo-Poderoso, como Ele é. A palavra mostra os seus valores. E quando nós olhamos para os valores de Deus, descobrimos os valores de Deus, aí nós passamos a temê-lo. E o efeito bom é que nós crescemos espiritualmente. Começa a haver um crescimento espiritual. Nós desenvolvemos espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nós vamos desenvolvendo, vamos crescendo espiritualmente. Também não descobrimos só os valores de Deus. Nós descobrimos também os nossos valores. E chegamos a dizer o seguinte, eu até pensei que eu não prestava para nada. Mas Deus me amou, e Ele veio morar dentro de mim. A palavra diz que eu sou hoje morada do Deus vivo. Eu tenho valor porque Deus mora dentro de mim. Deus está dentro de mim. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele habita em mim, louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse, viremos para Ele e faremos nele morada. Não foi só a pessoa dele, Ele está falando da Santíssima Trindade. E vem morar nele o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E será se não temos valor? O Pai, o Filho e o Espírito Santo morando, tomando conta da nossa vida? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia! A meditação é uma demonstração de temor a Deus. Por quê? Porque nós pegamos a nossa mente, submetemos a nossa mente à disposição de Deus. Quando nós vamos meditar, nós paramos. Ninguém vai meditar armado na presença de Deus, cheio de retórica, de argumentação. Não, eu vou aqui brigar com Deus, eu vou argumentar com Deus, eu vou discutir com Deus. Não. No momento em que para a meditação, Deus está aqui a minha mente. Trabalha esta mente. Ainda tem muita coisa para o Senhor trabalhar esta mente. Esta mente tem dia que voa,
Tem dia que essa mente está tão distante. Tem dia que essa mente anda em lugares perigosos. Tem dia que essa mente quer algo que não é agradável. Mas agora na meditação, Senhor, eu te entrego a minha mente. Eu quero te conhecer melhor. Vai trabalhando a minha mente para que eu te conheça melhor. Ó Deus, eu preciso conhecer o que o Senhor fez em minha vida por intermédio de Cristo. Eu ainda não estou sentindo assim o valor da obra. Quem tem esse prazer e privilégio de estar na presença do Senhor, assim, pode ter certeza que vai dizer: oh, mas Deus fez uma obra muito grande em minha vida. Como Deus me lapidou, como Deus trabalhou em mim. Deus tem feito algo maravilhoso em nossas vidas. Eu hoje estou entendendo o que é que Deus quer do ser humano. Hoje eu estou compreendendo a vontade de Deus. Hoje eu sei que ela é boa, ela é perfeita. Muito tempo eu achava que era algo para me prender. Deus era tirano, queria me algemar, queria não me deixar com condição de sair, de eu degustar o meu gosto, aquilo que fosse ao meu bel prazer. Mas hoje não, eu estou vendo que bom e perfeito é a vontade de Deus. Tudo o que Ele quer de mim é bom. Tudo o que Ele quer da minha pessoa é bom. É maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. E Paulo, nessa carta aqui aos Filipenses 4:8, ele orienta aos filipenses para que disciplinem suas vidas e ocupe a sua mente ou suas mentes naquilo que for verdadeiro. Descanse a sua mente naquilo que for verdadeiro, naquilo que for honesto, naquilo que for justo, naquilo que for puro, naquilo que for amável, não no ódio, aquilo que é de boa fama, que honra, que dignifica um nome, o grande recurso e o grande patrimônio que nós temos, o nosso nome. Então ele diz: ocupe a vossa mente naquilo que dá boa fama, aquilo que é virtuoso. Acho que uma das palavras que os filósofos da Grécia mais usaram, a preocupação com o virtuoso, aquilo que é louvável. Ocupe a mente de vocês, tem muita coisa boa para vocês ocupar a mente de vocês, que vai ajudar a vocês a terem um crescimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E por último, como crescemos espiritualmente? Na graça do Senhor Jesus Cristo. Nos fortalecendo na graça do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos fortalecer na graça do Senhor. E nesse fortalecimento, nós temos um crescimento espiritual. A graça de Deus, ela se manifestou de muitas maneiras. Salvadora, salvação indistinta para todos os homens. Deus não fez acepção de pessoas, foi o que os homens viram, grande guerra, judeu, grego, mas quando Pedro observou o Espírito Santo descendo sobre o gentio, ele disse: reconheço na verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Isso é a manifestação da graça de Deus. Mas ela também não é somente salvadora. Ela veio a nós como um sustentáculo de Deus para nos dar a condição
de depois de aceitarmos a salvação, continuarmos com Deus, servindo a Deus e com fidelidade. E não somente fidelidade, firmeza na fé. E essa fidelidade, se não é pela graça de Deus, como humano que somos, nós podemos, num estalar de dedo, falhar. Aí oramos, nós meditamos na palavra de Deus, que nos dá temor a Deus, associamos a oração, aí vem a graça de Deus, aí ela nos fortalece. A graça de Deus está sobre nós, e como se ela nos vestisse, fiel, seja fiel, seja fiel. E a graça nos levanta em todos os momentos, firme na fé, ouve a palavra, guarda a palavra, não desiste a palavra, obedece a palavra, não te aborrece com a palavra, ama a palavra, cresce na palavra, vai todo o tempo usufruindo dos benefícios da palavra, e cresça espiritualmente, cresça espiritualmente, cresça espiritualmente, e vá crescendo, vá desenvolvendo, e vá desenvolvendo. Não se preocupe com o calendário e com os anos, se preocupe com o crescimento espiritual para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Razão pela qual Paulo, na segunda carta a Timóteo 2:1, ele sabendo das lutas, das dificuldades, dessa questão da nossa mente, o que vem a ela, os pensamentos que vêm, que você tenta somar, coloca uma coisa aqui e ali, depois você desmancha tudo e deixa tudo com Deus, volta novamente 1001 pensamentos. Aí Paulo, vendo essa guerra, sabia que ela acontecia, disse para o jovem: tu, meu filho, fortifica-te na graça do Senhor Jesus Cristo. Quando a coisa estiver ruim, fortifica-te na graça do Senhor Jesus Cristo. Não desiste, não pense em desistir, mas fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Igreja querida, em nome de Jesus, não deixemos de orar. Vamos continuar orando, vamos continuar temendo a Deus, pela orientação da palavra, aquilo que a palavra traz para nós. Igreja querida, vamos crescer espiritualmente. Jesus está voltando, igreja querida. Jesus está voltando. Igreja, te fortalece, vamos nos fortalecer na graça que há em Cristo Jesus, igreja querida. Precisamos deste crescimento, não vamos desistir da oração, continue orando, não desista do temor a Deus, isso é vida, temor a Deus é vida, dá vida a todos nós, pode conferir Provérbios 14:27, dá vida a todos nós, não vamos desistir do temor a Deus. E esse temor vem pela orientação da palavra, na meditação da palavra, o amor pela palavra. Não desistamos, que o Senhor nos guarde no seu amor, não só hoje, mas eternamente. Não tem mais nenhum nome aqui.